falar da política do Corinthians. Existem 3 candidatos hoje à presidência do Corinthians. Osmar Stabile, que está no cargo, Antônio Roque Cittadini e André Castro, tá? O André eu conheço, essa proposta de 1 bilhão de um investidor que ele tem. Ele já havia me falado isso há muito tempo, tá? O Osmar eu conheço pelo trabalho que ele está fazendo, que eu estou gostando, tá? Né? Eu falei isso, enfim, quem me conhece sabe, eu falo aqui em público. O que eu falo fora do ar, eu falo em público. Estou gostando do Osmar. E o Antônio Roque Cittadini, eu não tenho nada para dizer, porque faz tempo que ele não participa da política do Corinthians, e eu não sei, eu não ouvi o Antônio Roque Cittadini, tá? Eu não ouvi. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao passado, né? Que ele não era presidente. Que algumas coisas em relação à montagem de time. Eu falei da saída do Ricardinho do Corinthians, que ele permitiu. O Ricardinho foi para o São Paulo. Mas assim, eu também nunca ouvi falar nada que o Cittadini envolvido em crime, o Cittadini roubou o clube, nunca, isso nunca. A minha crítica que eu fiz ao Cittadini no passado é uma crítica em relação a deixar o Ricardinho embora, o David ir embora, que ele era diretor, né, do Corinthians na época. Então assim, se os candidatos quiserem falar aqui no canal, André, Osmar, Cittadini, por exemplo, para o Cittadini eu perguntaria isso. Agora, eu nem sei se eles vão querer falar aqui no canal, porque nesse momento, tá? Nesse momento, não importa para eles o torcedor comum, nem o sócio. Eles sabem, tá? Eles sabem, entendeu? Eles sabem que para ganhar a eleição, vai precisar ter apoio no conselho, né? No conselho. Existem chapas no conselho. Só para você ter ideia, são 4 chapas que apoiam o Andrés, tá? O Andrés tem muita força. Eu acredito que vai ganhar a eleição. Vou trazer isso para vocês, hein? Tá? Eu acredito que vai ganhar a eleição quem o Andrés apoiar. Não quer dizer que quem o Andrés apoiar vai ganhar, mas tem muita chance. Tem muita chance, porque o Andrés tem 4 chapas hoje no conselho. O Augusto Melo tem 4 também. Só que o Augusto Melo, não é que tem, né? São apoiadores que respeitam eles, né? Só que essas 4 do Augusto Melo tá meio rachada, né? Aliás, o meu amigo aqui do conselho, que sempre me deu boas aulas de conselho, quiser me corrigir, eu estiver me assistindo, é só falar. Mas eu acho que as do Augusto estão rachadas, então as do Andrés hoje é mais forte, são mais sólidas, né? O Osmar, eu não sei o apoio de quem que ele vai conseguir, exatamente, né? E o André, eu não sei também o apoio de quem ele conseguiu. O André, ele tem uma facilidade de circular bem em todas as chapas, né? Ele não é de nenhuma, então ele circula bem, ele conversa com chapas que apoiam o Andrés, ele conversa com chapas que apoiam o Augusto, né? Político, tem que ser. Se você não for político, você não vai conseguir cargo nenhum, tá? Você não vai conseguir cargo nenhum, entendeu? Pessoal perguntando, Chamito, mas o Stabile vai ficar até o fim do mandato do Augusto? O Luciano Amorim, um abraço aí pro Luciano, lá de Diadema. Cara, o que o
o Stabile está fazendo não pesa muito na eleição do Conselho. Porque é tudo política. O Stabile pode estar fazendo o melhor mandato do mundo, mas ele vai ter que ter apoio, ele vai ter que ter a maioria no Conselho. Tá? Ué, mas o Augusto Melo não está correndo, né? A Lívia está perguntando, então, mas isso que eu quero te falar. O Augusto Melo, vocês têm que entender isso. Presta atenção, aqui no canal Café do Setorista, ele tem algo diferente, que ele passa para você coisas que muita gente não passaria. Então você começa a entender, é igual tática, né? Porque eu recebo de mensagem, eu fico muito feliz. Samir, passei a ver futebol taticamente de outro jeito depois que eu comecei a te acompanhar. Eu fico muito feliz, eu recebo muitas mensagens com essa frase. E pode colocar essa vertente também do canal. Você vai começar a enxergar o Corinthians de outra forma, tá? Que o Corinthians é um dentro do Parque São Jorge e outro fora, isso aí todo mundo sabe, todo mundo fala, não tem nada de novo nisso. Esquece agora, quando você for analisar essa eleição do Corinthians, o torcedor corintiano, propostas, o que o torcedor pensa das propostas. Esquece. O mundo agora é dentro do Parque São Jorge. Dentro do Parque São Jorge hoje, vocês acham que o Andrés está fraco? Ele não está fraco. Tá? O Andrés tem 4 chapinhas que, podemos dizer assim, quem o Andrés apoiar, essas 4 chapinhas vão votar nele. Naquele que o Andrés apoiar. Tá? O Augusto tem 4 também. Só que no caso do Augusto Melo, essas 4 estão rachadas. Porque hoje ninguém quer falar que é Augusto. O Augusto perdeu a eleição, mas ele tem bastante gente no conselho ainda. Mas por que ele perdeu a eleição, então, no conselho, sabe, se ele tem bastante gente? Porque o Andrés tem mais, e aí junta com a chapa do Paulo Garcia, que é grande e forte, e a chapa do Movimento Corinthians Grande. Então, a eleição que derrubou o Augusto foi exatamente essa. O Augusto contra as chapinhas que apoiam o Andrés, as chapinhas do movimento, a chapa do Movimento Corinthians Grande, Paulo Garcia. Entendeu? Então, é todo mundo contra do Augusto. Fora os que eram do Augusto e pularam fora. Então, ele ficou totalmente enfraquecido. E com razão. Que nunca mais pise, né, em um cargo que nunca mais tenha um cargo no Corinthians. Pisar num clube, quem sou para falar quem vai frequentar ou não um clube. Tá? Então, em relação em relação a quem vai vencer a eleição, é quem conseguiu os maiores apoios. Se o André chegar lá e conseguir o apoio do Andrés, o apoio de uma turma do Augusto, ele ganha a eleição. Se o Osmar Stabile tiver a turma já dele, né, mais alguém do Andrés que queira apoiá-lo, das 4 chapas, vamos supor que 2, né, apoiem o Andrés, 2 do Andrés, né, das 4 apoiam o Osmar, enfim, a gente não sabe. Essa questão política, tá? Essa questão política, o Gregory sendo empichado, o Augusto não é expulso do clube, cara, ele ainda continua como sócio do clube, tá, o Gregory Smith? O Augusto ainda continua como sócio do clube. Precisa, né, o conselho de ética, enfim, o pessoal lá fazer um parecer, né, e pedir a expulsão dele do quadro associativo. Aí o conselho vai ter que julgar, tá bom? Mas ele ainda continua, tá? Só que é o seguinte, o Augusto, as pessoas que o apoiam estão lá no conselho ainda. Vocês esqueceram que quando ele ganhou a eleição ele tinha a maioria do conselho, tanto que o Tuma foi eleito contra o Dr. Jorge Calil? Então, velho, esse é o xadrez, entendeu? Esse é o xadrez. Mais do que promessas, mais do que trabalho, mais do que o Osmar está fazendo, mais do que o André pode prometer aí 1 bilhão, né, de dólares, enfim, mais do que tudo isso, eles sabem, todos eles, o Osmar sabe, o André sabe, entendeu? Eu converso com todos,
com todos, né? Eles sabem o que eu estou falando. Mais do que promessas e mais do que trabalho, vão valer os acordos políticos. Meu Deus. Bahia paga multa rescisória e contrata Cauê Furquim do Corinthians por 14 milhões. O atacante de 16 anos tinha assinado com o Timão em abril deste ano e vinha sendo utilizado nos treinamentos do time profissional. Rapaz, o atacante Cauê Furquim, de apenas 16 anos, está de malas prontas para Salvador. Meu Deus. Nas últimas horas, o Bahia pagou a multa rescisória prevista de 14 milhões no contrato com o Corinthians e tirou o garoto do clube. Embora não esteja sob a gestão do Departamento de Futebol de Base, Cauê Furquim vinha sendo utilizado nos treinamentos com o time profissional no CT Joaquim Grava. O atacante chegou até a ficar no banco de reservas nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileiro. A informação pegou a diretoria do Corinthians de surpresa. Nos bastidores do clube estuda-se há formas de manter o garoto. Pela legislação vigente, a multa rescisória para clubes nacional é de 2.000 vezes o valor do salário do atleta no ato da assinatura do contrato. O Corinthians assinou o primeiro contrato profissional de Cauê Furquim em abril deste ano. Na época, o Timão estabeleceu o valor da multa rescisória para clubes estrangeiros em 50 milhões de euros. Mas para clubes do Brasil, a multa era pequena por conta do salário pequeno, né? Caramba, notícia péssima. Péssima. O corintiano não tem um dia de paz. Tá? O corintiano não tem um dia de paz. E mais uma vez, né, eu tinha razão, né? Samir, você avisou e ainda falou o destino mês passado. Ridículo, você aqui fora vê e os caras lá dentro não. Se você pegar um blend meu do mês passado, eu falei para vocês que isso ia acontecer, tá? Era informação barra feeling. Tinha informação também, senão não colocaria no blend. Aconteceu. Eu venho falando isso há muito tempo. Eu não lembro qual era o outro jogador do Corinthians, que não sei se foi na gestão do Duílio ou do Augusto. Eu avisei que o Corinthians precisa ficar atento com isso, tá? E foi como o Corvo de Bruxelas falou. Se eu de fora tô vendo, como é que os caras lá dentro não veem? Cara, isso aqui é prioridade. Sentar com o menino, ó, enquanto o Corinthians não entender que a base, meu amigo, né? Já dizia o Pelé, né? As criancinhas, as crianças, a base é o futuro. E nesse caso hoje para o Corinthians é até o presente. Cara, a base, o que me dá raiva, tá? Vocês aí candidatos à eleição do Corinthians, sabe o que me dá raiva? É que a base sempre cai na mão de um cargo prometido, político. Nunca cai na mão, sabe? Nunca cai na mão de alguém sério. A base do Corinthians nunca fica na mão de alguém que presta. Nunca. Sempre é um cargo político, sempre é um favorzinho, sempre é você me apoiou, fica com a base. A base precisa ser levada a sério. O Corinthians não revela quem que o Corinthians vende. Quem que o Corinthians vende? O Santos vendeu por milhões David Washington, perna de pau. O Santos vendeu Marcos Leonardo, o Santos não parou no Neymar e no Robinho. Olha quantos jogadores o Santos vendeu, vários duvidosos. E agora? A base no Corinthians, agora não, a base do Corinthians sempre fica com um cargozinho de favor. E tem outra coisa, hein? Esse Alex Brasil, esse carioca aí, que é executivo, que chegou de fora, que não é cargo político, é fraco, meu irmão. É fraco. É fraco, tem que ir embora do Corinthians. Osmar Stable,
Esse Alex Brasil tem que ser demitido, meu irmão. Tem que ser demitido. Fora, meu irmão, fora do clube. Tá lá pra quê? Tá lá pra resolver isso. Porque o presidente não vai conseguir resolver tudo. Se tem alguém lá pra isso, ó, o caso do Cauê Furquim é caso de demissão na base do Corinthians, hein? É caso de demissão. É caso de demissão. Entendeu? Esse menino eu tô elogiando. Esse menino aqui eu tô elogiando faz tempo, porque eu confio nas minhas fontes. Eu acredito, é uma opinião, ninguém nunca me falou isso, e eu tenho falado aqui nos últimos dias, que esse menino não tá jogando ainda no time titular do Corinthians ou jogando, entrando nos jogos, exatamente para não virar vitrine. Eu acho que é isso, porque eu tenho uma informação valiosa. O Dorival gosta demais dele. Como é que o Dorival gosta demais dele e ele não joga? Sendo que o Corinthians não tem ninguém para colocar no ataque. Então, meu amigo, eu cheguei a essa conclusão. Ninguém chegou e falou assim para mim diretamente: Samir, não é escalado, porque se colocar, alguém vai comprar. Nem precisou, meu irmão. Para de ser amadores, velho. Nem precisou. Porque os caras conhecem os bastidores, têm informação de contrato, sabem tudo. Não. Aí, ó. Acho que é da Corinthians TV isso aqui ou não? Tem que ver, porque se não for de alguém, pessoal, sabe que tá chateadão. Aí. Tá. Cara, sobre o Yuri, ô Fábio, sobre o Yuri, são 8 semanas, tá? 8 semanas. Aí a jogada do Furquinho, perninha esquerda, drible, caixa. Tá? Tá aí o gol do Furquinho. E ele já é grande, hein, velho? Ele já é grandão, diferente dos moleques desnutridos que vem da base do Corinthians. Precisa comer mucilon. A base do Corinthians, a gente precisa ajudar a base do Corinthians com mucilon. Entendeu? Ó. Corinthians TV. Não sei de quem. Alguém cortou esse vídeo da Corinthians TV ou é da Corinthians TV? Agora eu não sei. Tá aí, ó. Furquinho. Toma. Tá. O Biotônico Fontoura, né? Dizem que o Biotônico Fontoura tinha álcool, né? Negócio ruim, não tomava aquilo, até porque eu não era playboy. O Biotônico Fontoura, na minha infância, só playboy tomava. A gente tomava outras paradas. O Samir, a verdade é uma só. Ou você, o corintiano, não tem, ou tem paz. É, aquilo que é a frase que eu sempre falo, né? Ou é corintiano ou tem paz. As duas coisas não dá pra ter, né? Entendeu? Ai, meu Deus do céu, hein, velho? Meu Deus do céu, hein? É muito triste, tá? Difícil reverter, Samir. Vamos ser sinceros. Hoje o projeto esportivo do Bahia City é muito bom para um jovem, projeto sério. E o garoto sabe que com 18 anos já tem algo esperando ele na Europa. É difícil, né, velho? É difícil. Samir, você tomava Monson Discute? Eu nem sei o que é isso, Elisandra. Nem sei o que é isso. Israel Silva, tamo junto, novo membro do canal. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Um abraço aí, meu querido Israel. A Ângela tá com a gente faz tempo aqui. Ângela, Deus abençoe também. Cara, eu tô abalado, velho. Tô abalado. Acho que eu não esqueci nenhum superchat, não, né? Cara, que contrato ridículo que fizeram em maio, hein? Que contrato ridículo que fizeram em maio, hein, velho? Agora sim. O blend hoje vai pegar fogo, vai. Eu vou tentar, né, saber com o Osmar se ele tava tentando renovar com o menino ou não, tá?
Hein? Vou chamar outra fonte aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver, né? É inacreditável. Inacreditável tudo que está acontecendo. Inacreditável. Esse contrato foi a cereja do bolo, um resumo dessa gestão incompetente. Ah, cara, se a gente for querer se a gente for querer definir qual foi a cereja do bolo da gestão do Augusto, a gente tá morto, né? É muita coisa, né, velho? É muita coisa terrível, né? É muita coisa terrível. Não tem como a gente enumerar o que foi pior, o que foi melhor, né? É impossível, tá? É impossível, né? Tá aí, ó. Matéria do GE, né? Que eu vou colocar para vocês aí, ó. Cadê? Aqui, né? Bahia paga a multa rescisória e contrata Cauê Furquim do Corinthians por 14 milhões de reais. Cara, o cara não custou nem 3 milhões de dólares, velho. Entendeu? Nem 3 milhões de dólares. Meu Deus, hein? Ó, o atacante Cauê Furquim, de apenas 16 anos, está de malas prontas para Salvador. O Bahia pagou a multa rescisória de 14 milhões prevista no contrato, né? E a ética dos clubes, hein? Sabe o que dá raiva, velho? Assim, não dá para culpar o Bahia, né? Não dá para culpar o Bahia, né? Mas não existe ética nenhuma, entendeu? Se aumentasse o salário dele de 7 mil para 30 reais, a multa dele seria o time do Brasil. Verdade. De 7 para 30, hein? Como é que pode? Verdade, Érico. Hein? Cara, o que o Bahia fez também é coisa de mau caráter, né? Não podemos deixar de falar isso. Por isso que o Corinthians, tá? Por isso que o Corinthians precisa parar de ser amiguinho dos clubes, pagando pau para clube. O Corinthians é o maior, velho. Sabe? A gente facilita, né? O Cuiabá quando chegou, o Cuiabá quando chegou à Série A, o Corinthians ajudou pra caramba, emprestou um monte de jogador. Agora o cara fica aí, ó, esperneando aí, cantando de galo. Tudo bem, a gente tá errado, tem que pagar. Não tô aqui defendendo o errado. Entendeu? Tá? Agora, o que o Bahia tá fazendo é coisa de mau caráter também, né? Coisa de mau caráter, né? Vamos ver como é que o Corinthians vai reagir juridicamente, né? O Pantaleão tem feito um bom trabalho. Vamos ver juridicamente o que o Corinthians vai fazer, se encaixa em aliciamento, né, de jogador, tá? E então nós vamos ver.